estão mostrando, estão apresentando, e que na verdade toda aquela narrativa é correta, é perfeita na sua descrição, de fato ele muda, né, a sua situação, o seu respeito para com o historiador Lucas, seu respeito para com o texto sagrado. Ele muda de postura, ele sai de cético então para alguém que crê de fato na Bíblia Sagrada como um livro inspirado, um livro sobrenatural, e Lucas como um historiador de respeito, um historiador de fato de grande relevância. Então temos aí Cyril William Hansen afirmando, inclusive, que a carta aos Gálatas seria então o primeiro documento do Novo Testamento, e não a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, sendo a carta aos Gálatas produzido como resposta então a essa iniciativa de judaização promovida pelos fariseus logo após a primeira viagem do apóstolo Paulo. Então seria uma carta já relacionada à sua primeira viagem, ok? Então temos aí essa questão, conforme foi abordada, outras viagens do apóstolo Paulo, um tanto mais extensas, né? Já adentrando pelo território grego, né? O território aí, o que conhecemos hoje por Europa, né? Filipos, Anfípolis, Bereia, né? Onde os judeus ali conferem tudo aquilo que Paulo está dizendo nas escrituras, aí surge, né, o termo bereano, aquele que não somente ouve, mas que confere, que analisa, né, que escrutina aquilo que está sendo ensinado. Então, a correta postura que se deve ter diante do ensino da Sagrada Escritura, né? E outras cidades mais incluídas no itinerário, Corinto, Atena, Troade, Éfeso. Então, temos outras cidades aí por onde Paulo passa e realiza uma obra extraordinária. A terceira viagem de Paulo, revisita de outras cidades, acréscimo de cidades novas por onde passa. A viagem de Paulo a Roma, onde ele na verdade vai como preso. Então, estando preso, ele escreve algumas cartas da prisão também, temos as epístolas da prisão. E aconselha também, chega até a aconselhar Epáfras, que vem trazendo alguns questionamentos, algumas perguntas ali da igreja que está em Colossos, igreja esta que Paulo não fundou, não conheceu pessoalmente, mas que chega ao conhecimento dos irmãos o valor, a importância, né, desse apóstolo, e eles querem então se consultar. E Paulo escreve a carta aos Colossenses, onde orienta esses irmãos acerca de algumas questões importantes das Sagradas Escrituras, por meio de Epáfras, né, que havia levado a eles então suas dúvidas, né, suas necessidades. Esse mapa apresenta de forma geral essas viagens descritas aí pelo apóstolo Paulo, descritas aí por Lucas acerca das viagens de Paulo. Então temos aí um quadro, um mapa geral mostrando a nós essas viagens do apóstolo. Os lugares por onde passou, as cartas que foram escritas em correspondência a esses lugares, conforme nos é apresentado aí. Então, Capadócia, que está no território que hoje é Turquia, Ásia Menor, que é a região onde está presente aí Galácia, né? Galácia, Ásia Menor, Bitínia e Ponto, Macedônia, que é ao norte da Grécia, próprio território grego, Acaia, que está dentro do território grego, Creta, né, que é uma ilha onde ele deixa Tito para organizar a igreja ali em Creta, Pátimos, a ilha onde João apóstolo para onde ele foi mandado e onde o Senhor Jesus Cristo teve um encontro com ele, trazendo então a grande revelação, né, o grande apocalipse. Itália, né, de onde Paulo escreve as cartas quando esteve preso, ok? E aí temos as regiões, conforme apontadas aí nesse mapa, nesse segundo mapa que eu coloco, para você perceber geograficamente, né, a disposição de onde esses lugares se encontram. E aí podemos observar, aí conforme a descrição, da Galácia, temos então Atos dos Apóstolos, 13 ao 15, é uma descrição das atividades nesse lugar. A carta aos Gálatas, que foi escrita, né, essas igrejas que estavam nessa região. Também a primeira e a segunda carta de Pedro abordam, né, é dirigida também a irmãos, a igrejas dessas regiões. Aí. E aí temos tanto a região da Galácia, tá, ok? Como também outra região vizinha, a região do Ponto, também ao norte, conforme indicado ali, região da Bitínia e do Ponto. Também são alvos aí da carta, a primeira e a segunda carta de Pedro, e também a carta escrita por Tiago. Existe uma certa dúvida, mas acredita-se que a carta escrita por Tiago também é endereçada
a irmãos oriundos do judaísmo, que haviam se convertido ao cristianismo e que estavam nessa região. Também citamos Macedônia, a carta aos Filipenses e a primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, escritas às igrejas que estavam nesta região, aos irmãos que habitavam nessa região, região da Macedônia, região de onde partiu Alexandre Magno, região ao norte da Grécia, ok? A própria Grécia, né? Temos aí as cartas de 1ª e 2ª de Coríntios, e talvez a carta escrita por Judas, né? O meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. A carta de Judas, talvez escrita aí a estas igrejas desta região. A região da Acaia, podemos citar Atos 15 ao 18, trecho que trata acerca das ocorrências, daquilo que aconteceu nessa região, aquilo que foi realizado, né, em obras missionárias pelo apóstolo Paulo. Citamos também a ilha de Creta, onde Paulo deixa Tito para organizar ali a igreja, uma vez que ele inicia, né, a obra missionária ali, desenvolve de uma forma extraordinária e deixa Tito então para organizar a igreja em Creta, ok? Trabalhar com estes irmãos dessa região. Ilha de Patmos, você pode visualizar no mapa indicado com o número 20, Ilha de Patmos, para onde João é enviado, uma ilha que era utilizada pelo Império Romano para extração de rochas, então um lugar de sofrimento, um lugar de bastante... um tipo de serviço que era dispensado a pessoas que eram condenadas e quem o Império Romano esperava dar muito sofrimento antes da morte. Então por isso que ele foi mandado para essa região para que de fato sofresse ali e viesse a falecer. Mas o Senhor Jesus Cristo guardou o seu servo, e não somente guardou, como revelou extraordinariamente coisas preciosas, coisas maravilhosas acerca do futuro. Aquilo que foi relevante, foi impactante para as igrejas da época, tem umas 7 igrejas do Apocalipse, também as revelações que estão destinadas ao tempo futuro, quando o Senhor Jesus Cristo descortina toda essa realidade, mostrando muitos símbolos, mostrando muitas declarações ao apóstolo João, que escreve um livro extraordinário do Apocalipse. Então temos aí a ilha de Patmos, local onde João escreveu o Apocalipse. E a referência 21 cita ali o local do território romano, da cidade de Roma, né, território italiano, na cidade de Roma, capital do império. Trecho de Atos 21 ao 28 aborda aí essa situação. A carta aos Romanos, escrita aí à igreja que estava neste lugar, escrita antes que Paulo tivesse conhecimento, né, deste lugar, tivesse contato com esses irmãos, mas ele já tem conhecimento acerca desses irmãos e escreve então essa carta a eles, essa carta de cunho muito teológico, muito soteriológico, extremamente profunda, extremamente densa, né, uma carta maravilhosa. E acredito também que a carta aos Hebreus pode ter sido escrita, né, para os irmãos, para as igrejas dessa região. Não se sabe a autoria. Durante algum tempo afirmou-se ser o apóstolo Paulo, mas ao olhar a forma de argumentação, de fato percebe-se que provavelmente não seja uma carta, né, de autoria paulina. Então, uma argumentação muito fundamentada na simbologia do Antigo Testamento. Então, para o autor, isso era muito relevante, muito importante. Toda essa simbologia veterotestamentária. Então, o apóstolo Paulo, geralmente, ele não argumenta baseando-se tanto nessa simbologia do Antigo Testamento, como o autor aos Hebreus assim o faz. Então, tem uma carta aos Hebreus, escrita possivelmente aos irmãos da cidade de Roma, aos irmãos romanos, ok? No outro mapa que já apresentamos, tá certo? Aqui só trazemos uma recordação. Você pode ver a progressão do crescimento do cristianismo desde 300 da era cristã até o ano 800, ok? Você vê os pequenos pontos azul escuro que estão espalhados aí por algumas regiões. Então, você tem Jerusalém, Damasco, certo? Antioquia, Chipre, as regiões onde está Éfeso, ok? Creta, as regiões de Filipe, Tessalônica, Corinto, Atenas, Cirene, Sicília, Nápoles, Roma, Marsélia, né? Paris, acima, a região de Córdoba, ok? Então, diversas regiões para onde os cristãos partiam e fundavam pequenas comunidades que se estabeleciam ali e recebiam então
transitavam entre eles os documentos do Novo Testamento. Então por isso que você vê nascer primeiro no Novo Testamento as cartas, que são as correspondências rápidas para esclarecimento de dúvidas. E aí na aula que eu gravei eu já expliquei a relação entre o termo epístola e carta, né? Que uma epístola pode também ser uma carta, mas uma carta, aquilo que é simples e que pode ser qualificado somente como carta, não pode ser também uma epístola. Então a epístola, ela por ser complexa, ela inclui dentro de si a estrutura também de uma carta. Então ela tem destinatário, ela tem autor designado, ela tem saudação, ela tem a estrutura da carta, onde é discutido o conteúdo, depois tem uma finalização, com um desejo de sorte, felicidade. Então ela tem toda uma estrutura formal. Essa estrutura formal dá a ela o qualitativo de epístola, que é cabível aos textos do Novo Testamento. Mas chamar carta não chega a ser necessariamente um erro. Aqui ela é, na verdade, uma epístola, ela tem estrutura formal. Mas também podemos chamar sem maiores problemas de carta, ok? Ela dentro do seu corpo, ela contém uma carta. Então temos aí esses documentos importantes do Novo Testamento que circulam entre essas comunidades. Aí você vê a progressão, né? Essas comunidades vão crescendo e vão influenciando essas regiões em sua volta. Aí você tem a indicação da cor verde mais clara, né? Entre 300 e 600, o grande crescimento aí do cristianismo nessas regiões em volta dessas pequenas comunidades. E aí de 600 a 800, as regiões mais distantes aí ao norte, da Europa e também na área britânica, povos mais rebeldes que resistiram à influência cristã, mas que futuramente também foram alcançados. Os germanos, saxões, frísios, anglo-saxões, povos que durante muito tempo resistiram à influência cristã, sendo alcançados aí por volta de 797, 805, entre 690 e 739 os frísios, entre 397 e 670 os anglo-saxões, okay? Povos aí que foram alcançados pelo cristianismo. Depois disso segue adiante o cristianismo expandindo-se por outras terras, por outros territórios, ok? Então na tela que nós apresentamos agora, a estrutura, do Novo Testamento, os textos que estão incluídos aí nessa grande estrutura chamada Novo Testamento, sendo 4 evangelhos. Desses 4 evangelhos, 3 são sinóticos. Sinótico, ou seja, olham numa mesma direção, ok? Sinóticos, olham numa mesma direção. Então, no sentido de que eles estão abordando a narrativa acerca de Cristo Jesus numa mesma ótica. Isso não significa que eles são idênticos. E é interessante, a discrepância entre os evangelhos é um fator positivo. Por mais que algumas pessoas possam se assustar um pouco dessa questão, os evangelhos são diferentes. Um evangelho diz que havia um cego, outro evangelho diz que haviam 2. Um evangelho diz que os 2 estavam blasfemando na cruz, outro evangelho diz que um estava blasfemando e o outro reconheceu que Cristo era o Salvador. Então muitas pessoas olham para essas discrepâncias e no primeiro momento já se sentem um tanto incomodadas, assustadas. E outros até que não têm respeito para a Sagrada Escritura dizem que ela tem contradições e erros, na verdade. Mas quando nós analisamos de uma forma responsável, nós percebemos que na verdade é muito benéfico. É muito favorável à comprovação de autenticidade da Sagrada Escritura que os textos tenham sim discrepâncias nas narrativas. Ok? Então, nós percebemos a realidade disso quando nós olhamos, por exemplo, só para você entender a importância disso, quando você tem um acidente de carro. Você tem um acidente de carro e você vai pegar testemunhas. Se você pega 4 testemunhas e elas vão dar a declaração delas é exatamente igual uma à outra, a qual conclusão você chega? De que elas combinaram aquilo que ia falar. Combinar a narrativa. Então vamos falar assim, 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 assado para a gente não se complicar. Pronto, então aquela narrativa é artificial. Não necessariamente é toda mentirosa, mas vai ser mentirosa talvez em alguns pontos e a sua credibilidade fica zero, uma vez que ela está toda combinada, está toda igual, idêntica.
Então os 4 dão a mesma descrição, de forma idêntica. Foi combinado e com isso a autenticidade cai por terra. Agora, quando você tem 4 pessoas que são as testemunhas, você separa elas logo de início e elas vão dar seus depoimentos, você tem a situação na qual cada um vai olhar numa perspectiva. Um se focou mais no próprio acidente em si, né, que a pessoa foi atirada 2 metros para frente, quebrou uma perna, quebrou um braço, tal. Então ele focou mais nisso. O outro focou mais na questão de observar que a pessoa não respeitou o sinal vermelho. Então ele falou, o sinal estava vermelho, ele atravessou mesmo assim, tal, e não prestou tanta atenção no acidentado. Outro prestou mais atenção naquilo que aconteceu depois. Então o motorista parou para tentar prestar socorro, ok? Ah, mas ele não sabe dizer se o farol estava vermelho ou estava verde. E o outro, na verdade, chegou depois e se focou mais na questão de que a vítima ficou muito machucada e que as pessoas se aglomeravam em torno querendo matar o motorista. Então ele chegou depois, ele pôde enfatizar mais essa questão porque ele não viu o acidente desde o início. Então você tem 4 narrativas totalmente diferentes uma das outras, mas complementares. Se você juntar todas elas, elas apresentam um quadro detalhado dos eventos. É exatamente o que acontece em relação aos evangelhos. Os evangelhos são complementares entre si. Então, quando você vê, por exemplo, acerca da morte de Judas Iscariotes, você tem aí os evangelhos junto com Atos dos Apóstolos, né, uma declaração dos apóstolos. Então você tem, por exemplo, os evangelhos dizendo que ele foi se enforcar, mas numa declaração que é dada em Atos, diz que as suas entranhas saíram. E aí você tem esse conflito, ele se enforcou ou ele cortou o seu ventre e as suas entranhas saíram. O que aconteceu? E aí com uma declaração em outra, você tem um quadro de eventos do qual ele se enforcou, só que provavelmente se enforcou num galho que estava podre, esse galho cedeu o peso do seu corpo caiu em pedras, e seu ventre, né, como é dito ali, seus ventres saíram. Suas entranhas saíram, né, como é dito ali na declaração em Atos dos Apóstolos. Com isso você tem uma narrativa complementar. Assim também é dito, né? Havia um cego. Pronto, foi o evangelista focou neste cego. Haviam 2 cegos. Então o outro evangelista não manteve seu foco em cima daquele cego apenas, mas olhou num quadro geral vendo que havia mais um. Ou pelo menos se preocupou em dizer que havia mais um. Os 2 blasfemavam, então um decidiu colocar ênfase no momento em que os 2 estavam blasfemando. Mas o outro se arrependeu, então aquele outro evangelista percebeu que, mesmo que os 2 anteriormente estivessem blasfemando, um se arrepende. E diz, na verdade, nós merecemos estar aqui, mas ele não. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele Cristo disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, temos uma narrativa complementar. Então, é interessante observar uma dessas questões em relação aos evangelhos, sendo que 3 são sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, olham numa mesma direção, e João é muitas das vezes chamado de evangelho teológico, que foca muito mais nos discursos do Senhor Jesus Cristo. Historicamente, João é o que viveu mais. Ele vai viver pelo menos até o ano 100 da era cristã, conforme é acreditado. E ele é aquele que encerra o cânon neotestamentário, escreve o último livro do cânon neotestamentário, que é o Apocalipse. Escreve 3 cartas e também o Evangelho. E acredita-se que ele tem escrito seu Evangelho depois dos outros evangelhos já estarem circulando. O Evangelho de Marcos, que segundo a teoria das 2 fontes, você vai ter o vídeo na playlist, acredita-se que seja o primeiro evangelho, ok? E aí é uma questão, uma dedução, vamos colocar assim, que é feita a partir da situação na qual o seu evangelho é o menor, e as partes do seu evangelho têm um percentual de repetição em outros evangelhos, um grande percentual de repetição. Acreditando-se então que seja o primeiro, uma vez que, se ele assim não for, outros evangelistas que tenham vindo depois, como por exemplo Lucas, que constrói o seu evangelho inspirado pelo Espírito Santo, mas a partir de pesquisas, ok? Então o Espírito Santo o inspirou para fazer esse trabalho de pesquisa. Então acredita-se que se Lucas tivesse sido, por exemplo, o primeiro, Marcos não teria escrito seu evangelho excluindo alguns conteúdos importantes e relevantes que estão em Lucas.
Então não é acreditado que alguém tivesse esta coragem de fazer exclusão de conteúdos importantes e relevantes, porque são conteúdos sagrados.